Salve, salve, galera! Vamos lá para a parte 2 da nossa aula sobre os Estados Unidos no século XIX. E o tema agora é Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, beleza? Galera, a Guerra de Secessão, né, também conhecida como a Guerra Civil Americana, aconteceu entre 1861 e 1865, beleza? Entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esse conflito, ele trouxe grande destruição, sobretudo para o sul do país, afetando diretamente sua economia e resultando em um saldo aproximado de 600 mil mortos. Mas o que motivou mesmo esse conflito, galera? A secessão americana foi motivada basicamente pelas diferenças existentes entre características históricas do norte e do sul dos Estados Unidos durante o século XIX. Os estados do norte eram caracterizados pelo desenvolvimento manufatureiro, como a gente vai ver, tá certo? Bem diferente, né, do desenvolvimento latifundiário, do desenvolvimento das monoculturas do sul. A gente vai ver que nos estados do norte vai ter a existência de pequenas propriedades agrícolas e predominância do trabalho livre assalariado, beleza? O sul, por sua vez, ele era caracterizado pela dependência do cultivo agrícola baseado no sistema do plantation, no qual havia a existência da grande propriedade de terra, ou seja, o latifúndio, baseada na monocultura, em geral de algodão, e totalmente dependente do trabalho escravo. Economicamente, galera, esses modelos antagônicos, né, completavam-se, mas politicamente cada lado possuía interesses distintos que contribuíram para o desgaste das relações entre essas regiões, né? Vamos lá ver. A grande divergência envolvendo os dois lados era pautada pelo debate do modelo de sociedade que seria implantado nos novos territórios americanos, aqueles territórios que eles estavam conquistando ao oeste e em outras regiões. Isso porque, galera, com o processo chamado de Marcha para o Oeste, inicia-se a ocupação daquela região americana, havendo, por isso, a defesa por parte dos sulistas, ou seja, por parte dos estados do sul, a extensão, eles queriam a extensão do trabalho escravo para aquelas novas regiões que estavam sendo ali povoadas, tá certo? Enquanto que os nortistas, eles eram contrários totalmente a essa ideia escravista e defendiam então a proibição da escravidão nesses novos territórios. Essa questão vai gerar grande polêmica, né, entre os dois lados. Principalmente a gente vai ver principalmente a gente vai ver pela ocupação dos territórios do Kansas e do Nebraska. Politicamente, os dois lados estavam em intensa disputa e isso se refletia na sociedade, pois a tensão existente em Kansas, principalmente, levou ao surgimento de pequenas milícias que lutavam entre si. Beleza? A gente vai ver que a insatisfação sulista com as tentativas dos nortistas de abolir a escravidão levou muito deles a defenderem ideais separatistas para manter seu estilo de vida, ou seja, um estilo de vida aristocrático e escravocrata. Todas essas questões canalizaram-se para as eleições que vão ocorrer, né, mais à frente, as eleições presidenciais, né? A gente vai ver que as eleições presidenciais de 1860 vai terminar a acirrar e vai terminar ali abreviando a chamada guerra, a Guerra Civil, devido ao posicionamento, principalmente, do candidato republicano Abraham Lincoln, tá certo? Aí a gente vai ver o seguinte, que Lincoln, ele era visto pelos sulistas como um abolicionista convicto. E sua vitória para presidente motivou-os, que já defendiam um ideal separatista, a iniciar um movimento de secessão, ou seja, de separação. A vitória de Lincoln fez com que o estado da Carolina do Sul declarasse sua secessão, sua separação, em dezembro daquele mesmo ano, ou seja, de 1860,
quando o recém-eleito candidato ainda não havia nem assumido a presidência. A partir de então, pessoal, o que a gente vai ver é o início da guerra e o início de vários estados do Sul se separando da União. Então, a secessão da Carolina do Sul foi acompanhada pela adesão entre janeiro e junho de 1861 de outros estados sulistas, como Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia, Texas, Louisiana, Virgínia, Arkansas, Carolina do Norte e o Tennessee. Com a secessão dos sulistas, surgiram então os chamados Estados Confederados da América, beleza? Então, a gente está vendo aí que o resultado da campanha presidencial, trazendo a vitória do republicano Abraham Lincoln, vai levar ao início de um processo ali de separação de vários estados sulistas da União, beleza? Mas como foi o decorrer dessa guerra? Como foi o decorrer da Guerra Americana? A gente vai ver, pessoal, que o primeiro ato de agressão com a secessão veio do lado confederado, né, em abril de 1861. Os exércitos confederados atacaram o forte ocupado por tropas da União na Carolina do Sul. Esse evento ficou conhecido como a Batalha do Forte Sumter e não registrou mortos. Esse ataque sulista mobilizou a resistência da União sob a liderança de Lincoln, beleza? Diante disso, a gente vai ver se formar, então, consolidar ali, então, a formação dos dois exércitos. O exército da União, que representava os interesses dos estados nortistas, e o exército confederados, que representava os interesses dos estados sulistas. Inicialmente, o exército da União era formado por 80 mil soldados, número que aumentou consideravelmente ao longo da guerra. Os combates na Guerra de Secessão preconizavam uma característica marcante de guerras nesse período, ou seja, o uso das trincheiras. O desenvolvimento das metralhadoras tornava a guerra de infantaria, aos moldes tradicionais, inviável, sendo necessário guarnecer as trincheiras. Portanto, pessoal, a Guerra de Secessão ela destaca-se pela violência e por combates de grande mortalidade, como a batalha, por exemplo, de Gettysburg, conhecida pelo número alto de mortos, cerca de 30 mil soldados. Muito bem. A derrota sulista no conflito foi considerada pelos seguintes motivos. Os sulistas falharam em obter o apoio estrangeiro, principalmente da França e Inglaterra. Estavam sozinhos e isolados. Pessoal, só um detalhe. Durante a Guerra de Independência das 13 colônias com a Inglaterra, a gente vai ver que foram os estados nortistas que receberam treinamentos, que recebeu ali o maior apoio francês e munição. Portanto, eles estariam muito mais preparados do que o exército dos confederados, em que a gente vai ver uma pouca participação ali dos estados do sul naquele processo de independência. Isso tudo vai influenciar a vitória dos nortistas aqui na Guerra de Secessão. Outro fator importante vai ser o embargo econômico marítimo aplicado por Lincoln aos sulistas, sufocando então assim a economia dos estados do sul, gerando uma crise de desabastecimento, inclusive no próprio exército dos confederados, o que vai resultar nas deserções. A atuação dos nortistas pelo incentivo à fuga dos escravos em posses sulistas aumentou ainda mais a crise econômica do sul. A junção, galera, desses fatores levou à rendição dos sulistas em abril de 1895. Com a guerra, o sul ficou arrasado, com grande destruição material e uma economia em frangalhos. A guerra consolidou a abolição da escravidão em todo o país, como a gente vai ver aqui, né? O pós-guerra, né? A gente vai ver que a escravidão ela vai ser abolida em todo o território norte-americano, tá certo, pessoal? Em janeiro, a gente vai ver que vai ser promulgada ali a chamada 13ª Emenda Constitucional, certo?
e foram iniciadas as reconstruções e reintegração do Sul à União através dessa emenda aqui também. A emenda é a 13ª emenda constitucional, beleza? O saldo do conflito, como eu tinha falado na nossa introdução, foi de 600 mil mortos, marcando a secessão como a maior guerra da história americana, beleza? Também, pessoal, o que é que vai acontecer? Mesmo com a abolição da escravidão em todo o território americano, norte-americano, a gente vai ver que vai ter uma resistência à aceitação dessa população negra livre ali nos estados do Sul. Diante disso, vão começar a surgir sociedades secretas terroristas, entre elas a Cavaleiros de Camélia Branca e a Ku Klux Klan, beleza? É muito usada aí a sigla KKK para se dirigir a essas seitas. Essas seitas, pessoal, elas tinham como objetivo aterrorizar, perseguir, amedrontar todos os afro-americanos que ali viviam naqueles estados. Então, eles incendiavam escolas, incendiavam igrejas, batiam, torturavam negros de forma a tornar a vida daqueles insuportável. Observe aqui que vai surgir, então, pós-guerra de secessão, um movimento muito grande ali nos Estados Unidos de segregação racial, principalmente nos estados sulistas. E a gente vê ali, por exemplo, repartições públicas, elas vão ter entradas para brancos e para negros, banheiros públicos, vai ter banheiros para branco e para negro, e a gente vai ver, como vocês estão vendo na imagem aí, a situação difícil que os afro-americanos viviam no passado e que se mantém nos dias atuais, como a gente pôde ver com a morte aí, com a morte desse líder do movimento ali agora, que terminou sendo, né, a partir da morte dele, novamente veio à tona a violência que é ali a prática policial contra os negros dos Estados Unidos, né? Então, a partir dele, a gente vai ver surgir um movimento que explodiu no mundo inteiro, em que o lema era "Vidas negras importam". E para nós, todas as vidas importam. Chegam disso, chega de racismo e chega de tanta violência contra aqueles que já vieram historicamente sendo oprimidos aí durante todo o processo da história da humanidade. Galera, um beijo no coração, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e até mais.